Boa noite, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, estamos refletindo e conhecendo as riquezas da fé católica, ou melhor dizendo, a fé, a riqueza do cristianismo. E hoje nós vamos tratar de um assunto que, na minha concepção, é um dos mais belos em todo o cristianismo, em toda a nossa vida como cristão. O assunto de hoje é não a tristeza da morte fatal, e sim a beleza da morte pascal. Esse é um tema que, ao meu ver, é um tema lindíssimo, onde a gente vai esmiuçar um pouquinho a beleza da ressurreição. E para nós iniciarmos neste nosso tema, nós temos que ver um versículo da Bíblia lindíssimo, onde Paulo escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Se o Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento também é a nossa fé. Pois bem, viva como se fosse o último dia da sua vida. Contemplamos a morte com os olhos da natureza e com os olhos da graça, do ponto de vista sapiencial e do ponto de vista pascal. Vejo relevância, a necessidade de alçarmos voo na reflexão que se segue. Há um momento em que esses dois aspectos encontram, e a igreja tem a oportunidade única de proclamar a grande novidade sobre a morte, os funerais. Lembrando que nós não fomos feitos para morrer, e sim para ressuscitar. As passagens mais importantes da vida humana, o nascimento, o casamento e a morte, em todas as culturas, são marcadas por ritos especiais, chamado por assim mesmo de ritos de passagem. No ambiente cristão, esses ritos são o batismo, o matrimônio e os funerais. Desses ritos religiosos, o menos mundanizados é aquele em que as pessoas ainda estão mais atentas, mais dispostas a refletir e menos distraídas. Isso é exatamente os ritos dos funerais. Ou podemos assim, doravante, falar em celebrações das exéquias. Tanto o batismo como o casamento, hoje a gente vê um sacramento do ponto de vista social. E os ritos da celebração das exéquias, muito pelo contrário. Vemos ali, naqueles que estão participando, uma interiorização, um momento ímpar de nós refletirmos. A igreja e os seus ministros podem perder essa oportunidade, e às vezes a perdem, por dois motivos: ou pela incapacidade de colocar diante da morte numa atitude genuinamente humana, ou pela incapacidade de ir além dessa atitude. Em outras palavras, porque não levam em conta a natureza ou não levam em conta a graça. Muitas pessoas, elas recorrem aos funerais seculares, simplesmente porque tiveram medo de repetir as experiências vividas
em anteriores funerais tradicionais, ritos anônimos, frios, com celebrantes que não procuram informar sobre o falecido, chegando até a confundir quanto ao nome. Não, pois, não é a fé em excesso, mas a carência de humanidade. A tristeza da morte, ela nos perturba, mas a esperança da ressurreição, ela nos alegra, ela nos conforta. Por que que a tristeza da morte, ela nos perturba? Primeiro porque ninguém voltou para nos falar o que aconteceu, o que acontece lá. Lembrando bem que nas Escrituras nós temos tudo a respeito. E a morte, o assunto morte, ele não é um assunto divulgado. Geralmente, quando alguém começa a falar no assunto morte, a primeira coisa que se faz é isso aqui, ó. Pelo amor de Deus, afasta esse assunto, não vem gorar o ambiente. E muito pelo contrário, porque esse assunto ele merece uma reflexão maior. E por que também que a morte nos perturba? Porque geralmente a morte acontece na outra família. É o outro pai que vai, é a outra mãe que parte, é o outro esposo, a outra esposa, é o outro filho, a outra filha. Quando bate na porta da gente, a gente meio que se titubia e esquece que a morte é a porta de entrada para a vida eterna. Nas Escrituras, nós temos partes lindíssimas sobre a morte. E uma das mais belas é lá no Calvário, quando Jesus diz para nós o seguinte: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É inacreditável aos olhos humanos como Jesus, sofrendo as mais terríveis dores que um homem pode sofrer, mesmo assim não se fechou em autopiedade sobre si mesmo e sobre as suas dores. Ao contrário, abre-se aos outros, perdoa a todos, dá o paraíso ao ladrão ao seu lado, consola as mulheres, nos dá a sua mãe como nossa mãe. Não pensa em si mesmo. Jesus não se permite uma só gota de autopiedade. Autopiedade que muitas das vezes eu penso por mim mesmo. Acordo de manhã cedo reclamando da vida, uma dor aqui, uma dor ali, tenho que fazer isso, tenho que ir trabalhar. E aí a gente fala: ó céu, ó tristeza, ó vida, tudo eu, tudo eu. Nós não temos a noção exata do horror que é a crucificação. Os primeiros cristãos, eles ficavam horrorizados com o pensamento de Jesus crucificado, porque eles já tinham visto pessoalmente aqueles corpos completamente nus, presos numa estaca, com uma barra horizontal em forma de T, mãos e pés pregados por cravos, o corpo tombado sob o peso do corpo, a cabeça oscilante, cães atraídos pelo cheiro do sangue, devorando-lhe os pés, abutres esvoaçando sobre aqueles campos de carnificina, e a vítima esgotada pelas torturas, ardendo em sede,
clamando pela morte. Morte essa libertadora em gritos inarticulados. Era o suplício dos escravos e dos bandidos. Ainda pior, muito pior, quando este crucificado é o Filho de Deus, o próprio Deus. Mas onde vemos só tragédia humana, Deus vê muito mais. Sabe tirar dela a salvação do mundo. Depois de perdoar o mundo, Jesus perdoa o ladrão. E o perdoa com tanta vontade e intensidade que o beatifica de imediato e garante-lhe o paraíso. Se nós pegarmos na Bíblia, lá no capítulo 23, Lucas tem uma palavra linda a respeito disso. Um dos malfeitores, suspenso à cruz, o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação, quando a nós é de justiça, pagamos por nossos atos. Mas ele não fez nenhum mal, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Ele respondeu: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A resposta de Jesus, ela foi enfática. Ele não vacilou. Porque se fosse eu, humano, eu ficava o dedo na cara dele e ainda falava o seguinte: tu tem mais é que ficar aí, pois tu é um ladrão, tu é um safado, tu é um sem vergonha e muito mais. Aqui me vem à mente um pensamento de Madre Teresa, santa, que nos diz o seguinte: se nós tivéssemos a capacidade de amar, tal como nós temos a capacidade de julgar, penso eu que este mundo seria melhor. Mas a resposta de Jesus, ela foi belíssima. Uma das últimas palavras dele na cruz. Ele primeiro nos perdoa. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E logo em seguida, ele nos dá a sentença máxima: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É fortíssimo isso, ao mesmo tempo lindo demais. Hoje. Os desígnios de Deus não são os nossos. Ele é um Deus que ama. Ele é um Deus que por amor vem a esse mundo, por amor a mim e por amor a você. A meta de Jesus não era o madeiro, e sim o sepulcro vazio. No sepulcro vazio está o útero da nossa fé. É no sepulcro vazio que Ele nos deixa a porta aberta para um dia estarmos face a face com Ele. É radicalmente oposta a sorte de cada um desses dois que subiram ao Calvário com Jesus. Cada pessoa diante de Jesus ou o aceita ou o renega. Não há como ficar impassível diante dele. O destino diferente desses dois bandidos, crucificados ao lado de Jesus,
representa os dois resultados que se pode ter diante do sofrimento. A alma que se deixa revoltar, sem fé, terá a sorte de um deles: morreu blasfemando e angustiado. O outro, porém, resignado diante do sofrimento inevitável, abraçou-o na fé e alcançou a salvação. Para quem observa à distância, parece duas cruzes iguais, dois condenados iguais, mas de perto, que diferença! No meio deles, os soldados crucificaram o mais importante, pois ele é o Rei dos Judeus. 3 homens estão ali suspensos na cruz. Um morre para dar a salvação ao mundo. Um a rejeita e o outro a recebe. As palavras que saem dos lábios de cada um mostram o abismo que os separavam. O revoltado dizia: "Ah, tu que destrói templos em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz." Do mesmo modo dizia: "A outro salvou, a si mesmo não pode salvar?" O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Nas palavras desse revoltado, vemos todo o ódio armazenado durante anos. E agora, preso na cruz, sem esperança, não lhe resta senão morrer sem esperança. Será que carregou para dentro da eternidade esse ódio? Será que após as 7 palavras de Jesus, um clarão de graça terá feito mudar? Só Deus sabe. É incrível a atitude do segundo crucificado. É impressionante a ação de graça em sua alma. Mas a outro, tomando a palavra, o repreendia. A dor deste condenado é igual à do primeiro, mas ele não permite que ela arraste a sua alma para as ruínas, para o inferno. E é o que acontece quando permitimos que o sofrimento nos leve ao desespero, ao invés de aceitá-lo na fé, oferecendo-o a Deus. Na verdade, o segundo crucificado amava a justiça e sente-se abalado ao ver o justo ser crucificado com ele. Nem sequer teme a Deus, estando na mesma condenação, quando a nós é de justiça, pagamos pelos nossos atos, mas ele não fez mal algum. O amor à justiça, a alma deste crucificado se esquece da sua tortura pelo zelo à justiça. Eis que, então, a sua alma é iluminada pela graça. De repente, ele se dá conta de toda a injustiça que é praticada contra Jesus, fazendo aliar-se a ele, e exclama: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino." Certamente, os 2 condenados já conheciam Jesus antes e durante a caminhada até o Calvário se observaram reciprocamente. A presença silenciosa e majestosa de Jesus agiu sobre o bom ladrão.
a dignidade de Jesus, naquele momento terrível que precederam a crucificação, o impressionara. Por isso, as blasfêmias do outro malfeitor o ofenderam. Que fé imensa deste condenado! Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Quando todos agora achavam que o reino de Jesus pregava era apenas uma quimera, um sonho que se dissolvia com a morte na cruz, no entanto, para aquele condenado, o reino de Jesus, mais do que nunca, era uma realidade. A única realidade que lhe restava crer. A única esperança naquela hora terrível de sofrimento e de morte. Jesus, lembra-te de mim. É interessante que, para os judeus, a morte de Jesus era um escândalo. Para os gentios, era loucura. E para os cristãos, é a salvação. Se nós olharmos humanamente, verdadeiramente é uma loucura, é um escândalo. Mas para nós que cremos que Ele verdadeiramente ressuscitou, para nós é a salvação. É interessante que lá na cruz, aquele ladrão, ou melhor, aquele bom ladrão, ele carrega toda a humanidade também para estar junto com Jesus. Naquela hora, aquele pedido ali, ele representa toda a humanidade. Que bela morte teve esse ladrão. Que Deus nos conceda a graça de morrer com esta fé, acreditando no céu, na vida eterna. Isso é para muitos que se tornou tão distantes. E aí, nesse momento, eu penso que nós temos que tirar uma reflexão desse momento. É uma ocasião que nós não podemos perder. Será que só morrer acaba tudo? Qual é a reflexão que eu tiro desse momento? Eu sempre acho que às vezes na vida a gente vive tão mal. Às vezes a gente precisa perder as pessoas para descobrir o valor que elas têm. Às vezes as pessoas precisam morrer para a gente saber a importância que elas tinham. Aí você recebe a notícia: as pessoas não existem mais. Fico pensando que na vida o ensinamento mais doído seja esse. Quando na vida nós não temos mais a oportunidade de fazer alguma coisa. E o inferno talvez seja isso, a impossibilidade de mudar alguma situação. Porque quando as pessoas morrem, já não há mais o que dizer. Porque mortos não podem perdoar. Mortos não podem sorrir. Mortos não podem amar, nem tampouco ouvir de nós que nós a amamos. Eu me lembro que nas nossas celebrações, muitas vezes nos dizem: não temos tempo, não podemos, temos pressa, muitas coisas para fazer. Nem um bom dia, nem um oi. Atendemos o telefone com pressa, muitas coisas para fazer. É assim. Se nós soubéssemos que aquela seria a última oportunidade
de ouvir, de ver nos olhos e falar com ela, certamente esqueceríamos toda a pressa, porque quanto à vida é assim, e você sabe que a última oportunidade você não teria pressa para mais nada, já não mais há o que fazer. Essa é a beleza da ceia de Jesus, não há pressa, o momento é feito para celebrar. A mística da última ceia está ali. Jesus reúne aqueles com que ele tinha mais valor especial. Inclusive, o traidor estava lá. É interessante que, para ele, tudo é especial. Todos somos especiais. Eu descobri na última ceia que eu não tenho o direito de esperar amanhã para te dizer que te amo. Eu não tenho o direito de esperar amanhã para perdoar. Eu não tenho o direito de esperar para abraçar. Dizer que é importante, que você é especial. Não, o amanhã eu não sei se existe, mas o agora eu sei que existe. O amanhã a ele pertence. E às vezes na vida nós perdemos, nós nos damos o luxo de ficar um dia, uma semana, décadas sem falar com o outro, porque houve uma briga, uma discussão, ou a pessoa está velha, chata, não entende mais. Às vezes nos damos o luxo de ficar sem falar, e hoje eu não tenho nem mais um minuto para conversar com alguém que foi tão importante, foi parte de mim. Muitas das vezes, nas nossas brigas e nas nossas arengazinhas, a gente esquece de uma coisa muito importante. A marca de todo homem e de toda mulher está na capacidade de perdoar. Tenho eu essa capacidade? E muitas das vezes eu ainda uso a artimanha e ainda aponto o dedo. Foi ele que me magoou, foi ele que me ofendeu, foi ele que... Eu penso que o dia que eu chegar lá com todas as minhas misérias, ele vai me abraçar, porque ele é um Deus amor. Não espere as pessoas morrerem, não espere as pessoas irem, não espere o definitivo bater a sua porta. Nós não conhecemos a vida e não sabemos o que virá amanhã. Não espere para depositar a rosa. Depositar a rosa é muito frio. Tenha o privilégio, o prazer de colher a rosa e caminhar. E ao entregar, ver o brilho no olho do outro. Não se preocupe se porventura surgir uma lágrima no canto dos teus olhos. É o amor que a cada dia amanhece e renasce dentro do teu coração. Viva como se fosse o último dia da sua história. Se hoje você tivesse que realizar a sua última ceia, porque é conhecedor de que hoje é o último dia de sua vida, certamente você não teria tempo para a pressa. Você celebraria até o fim e gostaria de ficar ao lado de quem você ama. Viver
o cristianismo é a gente fazer a dinâmica da última ceia todos os dias. Viva como se fosse o último dia da sua vida. Viva como se fosse a última oportunidade de amar quem você ama, de olhar nos olhos e dizer como ela é especial. Quem sabe você vai ouvir como você é especial também. Peçamos ao Senhor que nos conceda serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras, lembrando que só morre aquilo que é esquecido. Temos parentes que já se foram há muito tempo, mas nós os temos no coração. Eles não morrem, e só morre aquilo que é esquecido. A morte não é o fim, é você saber viver sem mim. E Santa Teresinha, ela nos diz uma linda mensagem: a vida não nos é tirada, e sim transformada. Lembrando que, como diz o poeta, cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Santo Agostinho, ele tem um poema que diz sobre a morte. E esse poema diz para nós o seguinte: a morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuo sendo. Me dei um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nós fazíamos rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, reze por mim. Que o meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estava fora de seus pensamentos. Agora eu estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. É nesse sentido, meu irmão, minha irmã, que a gente vê a beleza da morte pascal. A morte fatal, ela bate na porta da gente a qualquer hora. E aí eu me pergunto, estou eu preparado para a minha morte fatal? Porque um dia eu sei que nós estaremos na nossa morte pascal junto desse Deus que nos diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Encerramos a nossa reflexão pedindo a esse Deus de infinita bondade que nos conceda serenidade, nos conceda coragem e nos conceda sabedoria para nós seguirmos em frente. Que esse Deus de infinita bondade nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.